Na aula de hoje, falaremos de alguns tipos de proteínas que são imprescindíveis para as nossas vidas, pois sem elas, provavelmente não existiríamos. Estou falando das enzimas. Mas o que são enzimas? Para esta aula, usaremos a representação didática da enzima, por serem mais fáceis de compreensão. As enzimas são proteínas globulares especializadas que atuam controlando a velocidade e regulando as reações químicas do organismo, ou seja, são substâncias capazes de acelerar a velocidade das reações químicas que ocorrem nos seres vivos, sem que sejam consumidas durante essas reações, pois sem a ação das enzimas, algumas reações seriam muito lentas, o que prejudicaria o nosso metabolismo. Mas todas as enzimas são proteínas? É importante destacar que algumas moléculas de RNA, conhecidas como ribossimas, atuam como enzimas. No entanto, nesta aula, não falaremos sobre elas e focaremos apenas nas proteínas com ação enzimática. Ok? Como se classifica as enzimas? As enzimas podem ser classificadas segundo a União Internacional de Bioquímica e Biologia Molecular, de acordo com o tipo de reação que catalisam, da seguinte maneira: Classe 1, óxido-redutases. Reação de óxido-redução ou transferências de elétrons, tais como íons de hidreto ou átomos de hidrogênio. Exemplos: desidrogenases e peroxidases. Não se preocupem agora em decorar os nomes dos exemplos, pois haverá outras aulas e, assim, retomaremos com esses nomes, funções e detalharemos como são essas reações. Fiquem tranquilos. Classe 2, transferases. Reações de transferência de grupos funcionais entre as moléculas. Exemplos: aminotransferases e quinases. Classe 3, hidrolases. Reações de hidrólise em que ocorre a quebra de uma molécula em moléculas menores, com a participação da água. Exemplos: amilase, pepsina e tripsina. Classe 4, liases. Reações em que pode ocorrer a adição de grupos a dupla ligações ou a remoção de grupos deixando dupla ligação. Exemplos: fumarase. Classe 5, isomerase. Reações em que ocorre a formação de isômeros. Exemplo: epimerase. Classe 6, ligase. Reações de síntese em que ocorre a união de moléculas com gasto de energia, geralmente proveniente do ATP. Exemplo: sintetases. As enzimas são formadas por uma parte proteica, chamada de apoenzima, e outra parte não proteica, chamada de cofator. O cofator ajudará as enzimas a catalisar melhor alguns tipos de reações. Quando o cofator é uma molécula orgânica, recebe a denominação de coenzima. Exemplos: NAD+, NADP+, FAD, coenzima A, glutationa, entre outras. Muitas coenzimas são relacionadas com as vitaminas. Há também cofatores inorgânicos, só que eles não receberão um nome específico. Nesta tabela, veremos alguns. O cobre 2, ele ajuda, facilita a vida da enzima citocromo oxidase. Já no caso, o ferro 2 ou o ferro 3, as enzimas que ele auxilia são o citocromo oxidase, a catalase e peroxidase. Já no caso do potássio, piruvato quinase. No magnésio 2, hexoquinase, glicose 6-fosfatase, piruvato quinase. No manganês 2, arginase, ribonucleotídeo reductase. No caso do níquel 2, urease. No entanto, em alguns casos, o cofator pode resultar na conjugação dos dois tipos. O conjunto da enzima mais cofator é chamado de holoenzima. Qual é o mecanismo de ação das enzimas? Bom, a energia necessária para que uma reação se inicie é chamada de energia de ativação. As enzimas atuam reduzindo essa energia de ativação e fazendo com que a reação ocorra de forma mais rápida do que a ausência dela. Essa capacidade catalisadora das enzimas aumenta a velocidade das reações em cerca de 10 elevado a 12 vezes. Para vocês terem uma noção do tamanho deste número, é este.
A ação das enzimas ocorre por sua associação temporária com as moléculas que estão reagindo, aproximando-as, e com isso as enzimas podem enfraquecer também as ligações químicas existentes, facilitando a formação de novas ligações. Elas se ligam a moléculas específicas, denominadas de substratos, e em locais específicos, os sítios de ativação, formando um complexo transitório. Ao fim do processo, esse complexo decompõe-se, liberando os produtos e a enzima, que geralmente recupera sua forma, podendo ser usado novamente para catalisar outras reações. As enzimas atuam em cadeia, sendo que diversas delas podem atuar em sequência, num determinado conjunto de reações, formando as chamadas vias metabólicas. Uma célula apresenta diversas vias metabólicas, cada uma responsável por uma função específica. Por exemplo, a síntese de substâncias, como os aminoácidos. Mas, o que são sítios de ligação? Como dito, as enzimas ligam-se aos substratos nos denominados sítios de ligação. Elas apresentam resíduos de aminoácidos específicos, arranjados de uma forma tridimensional, formando sítios de ligação, locais em que os substratos se ligam durante a reação. Além desse arranjo tridimensional, as enzimas apresentam nesses sítios um arranjo adequado de regiões hidrofílicas, as que interagem com a água, e hidrofóbicas, as que não interagem com a água, carregadas, a que apresentam cargas elétricas, e neutras, que não apresentam cargas elétricas. O substrato deve apresentar uma configuração adequada, estrutural e química, de forma a alojar-se no sítio de ligação. Este modelo de encaixe perfeito é conhecido como modelo chave-fechadura, devido à relação com o fato de que cada chave se encaixa em uma fechadura específica. No entanto, é sabido que a aproximação e a ligação do substrato ao sítio de ligação induzem na enzima uma mudança conformacional, tornando-a ideal. Neste modelo, é conhecido como modelo de ajuste induzido. Quais são os fatores que regulam a atividade enzimática? As enzimas podem ter sua atividade influenciada por alguns fatores. Dentre esses, podemos destacar a temperatura, o pH, as enzimas reguladoras, o tempo e a concentração. Temperatura. Grande parte das enzimas aumenta suas taxas de reações na medida em que a temperatura em que elas atuam eleva-se em 10 graus. Entretanto, essa taxa começa a decair a partir do momento em que a temperatura atinge os 40 graus. A partir dessa temperatura, observa-se que as enzimas passam a sofrer desnaturação, um desdobramento de sua estrutura. pH. Alterações do pH no meio em que a enzima se encontra leva a alterações em suas cargas. A manutenção da forma das enzimas deve-se à atração e repulsão entre as cargas dos aminoácidos que a constituem. Mudanças nessas cargas alteram a forma da enzima, afetam a ligação entre ela e substrato, e, assim, a sua funcionalidade. Enzimas reguladoras. Essas atuam regulando a taxa das vias metabólicas. Muitas vezes, elas ocupam o primeiro lugar da sequência da via metabólica e aumentam ou diminuem a atividade mediante alguns sinais, como os níveis de substrato ou a demanda energética da célula. Tempo. Quanto mais tempo a enzima tiver contato com o substrato, mais produtos serão produzidos. Concentração da enzima e do substrato. Quanto maior a concentração da enzima e do substrato, maior será a velocidade da reação. E assim, encerro a nossa primeira parte dos estudos relacionados às enzimas. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Fui! Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.